Tudo bem? Eu sou o Rob do Hollow Mind. Vocês estão curtindo a 89, a Rádio Rock. Fala pessoal da 89, aqui é Pamela Espíndola e eu bati um papo com Roberto Gutierrez. Ele é vocalista e baixista da banda de heavy metal Hollow Mind. Confere aí. Tudo bem, Rob? Você é vocalista e baixista, né, do Hollow Mind. É um prazer conversar com você. Seja muito bem-vindo à 89 Rádio Rock. Obrigado, Pamela. Não, super legal estar falando com vocês. E prazer, né? Poxa, a gente que escuta 89 desde tanto tempo. Não vou falar nem desde quando, para não entregar a idade, mas faz tempo já. Então é um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Bom, vamos falar sobre esse novo EP, né, que vocês lançaram, acho que foi no final do ano passado, que é o Inside Extended Play, né? E a pandemia realmente serviu de inspiração para vocês? Não, então, foi, sim, a pandemia foi uma inspiração inevitável, assim, para o disco, né? Porque a gente sabe que é um tema recorrente, né, e os artistas em geral, né, não só os músicos, né, mas todo mundo toma inspiração do que está acontecendo ao redor, né. Então, a pandemia é uma coisa comum para todo mundo, então é meio natural que tem muitas outras obras falando disso também. Ao mesmo tempo, a gente não queria deixar de refletir isso, porque é o único jeito que eu sei fazer música, na verdade, é ser verdadeiro com relação ao que eu estou sentindo no momento. Isso se reflete na música em si, mas se reflete nas letras também. Então, seria difícil falar sobre qualquer. Eu falo isso toda hora, né? Seria difícil falar sobre qualquer outra coisa que não fosse a pandemia. Mas a gente tentou interpretar isso de um jeito mais pessoal, assim, né? Porque é isso, acho que assim como todo mundo que está passando por esse momento é afetado pela pandemia de um jeito diferente, acho que também cada obra vai refletir isso de um jeito diferente, né? Que vai passar pelo filtro do músico, né? Do artista. E nesse caso as letras, elas, lógico, são inspiradas pela pandemia, mas são filtradas pela minha lente meio pessoal, assim, porque eu escrevo as letras, né? Então tem uma mistura de sensações e tal que tem a ver com o momento e tem a ver também com, com a minha experiência. Então eu acho que é isso, acho que é uma coisa que é uma narrativa pessoal, mas é ao mesmo tempo universal, porque muita gente pode se conectar com coisas que estão ali. Então, sim, essa foi a grande experiência, a grande inspiração para o disco. Interessante você falar, né, que é sobre as suas inspirações pessoais. Então, quais foram os maiores desafios para você durante a composição, nesse momento? Foi engraçado, porque eu comecei a fazer as músicas desse EP em 2020, e durante 2020, aliás, antes disso, né, eu acho que toda vez que a gente começa a criar um trabalho é tipo uma tela em branco, assim mesmo, né, então acho que sempre a primeira música é sempre a mais difícil, porque ela vai dar um direcionamento para o resto do trabalho. E quando você está começando, você ainda não tem certeza para onde vai, né? Então você testa algumas coisas, algumas dão certo, outras nem tanto e tal. Então acho que até chegar na primeira música, que foi a The Social Meteor, que é a primeira música do EP, demorou um tempo. Na verdade, acho que eu passei uns bons meses de 2020 refinando essa primeira música. Acho que foi esse o grande desafio, era achar um caminho, um estilo, né, pro disco, né? Depois que ela saiu, ficou mais fácil. Depois as outras 3 músicas vieram mais rápido. E sim, daí, enfim, acho que foi acho que é comum, na verdade, né? Assim, a inspiração acaba vindo e você acha um pouquinho mais de foco, né? Acho que essa foi a dificuldade. E, assim, em paralelo a isso, eu acho que também, de novo, né? Cada artista acaba lidando de um jeito com a situação e com o momento. Enquanto muita gente provavelmente achou inspiração e tempo durante a pandemia, para mim foi um pouco o contrário, sabe? Eu acho que, enfim, outras coisas rolando na vida e tal, então achar tempo para compor e para arranjar é um desafio natural, assim, no dia a dia. E eu acho que a inspiração, no começo, foi um pouco afetada pela situação mesmo, né? Muita gente acha que, putz, quando você está num determinado emocional, a música sai mais fácil, mas eu acho que também
tem extremos aí, né? Então, sei lá, tipo, a pandemia foi difícil para todo mundo e tal, e para produzir música também acaba sendo difícil. Eu pelo menos achei isso no começo. Mas aí depois que a primeira música saiu, que a gente achou esse foco e que as coisas foram entrando nos eixos, tudo rolou melhor. Ah, legal. Interessante também você não romantizar isso, né? Que as pessoas sempre romantizam que, quando a gente não tá bem é mais fácil para produzir música, Isso, escrever. Não, é engraçado, porque assim, a nossa música eu acho que ela é muito emocional, assim, porque ela tem uma coisa dessas experiências pessoais e tem as melodias, eu acho, e sempre, desde o primeiro disco, acho que a gente sempre foi muito fundo, assim, nas emoções. O primeiro disco é sobre, cada letra de cada música fala sobre uma emoção diferente, então sempre foi uma coisa, meio que uma marca nossa, e eu entendo isso, quer dizer, a gente está num estado específico, né, às vezes um estado mais difícil, às vezes ajuda, mas nesse caso eu achei que mais atrapalhou do que ajudou. Então, né, não foi tão dessa vez não foi tão romântico não, mas rolou e a gente ficou bem satisfeito. E o resultado foi ótimo, foi sensacional. Obrigado. Quais são as principais referências da banda, musicalmente? Eu acho que o que a gente busca, na verdade, é um equilíbrio entre o heavy metal e o rock progressivo, na verdade. Então, assim, a gente cresceu ouvindo esses 2 estilos, que não são nem estilos tão diferentes assim, porque tem muita, né, enfim, o prog é isso, ele é uma mescla desses 2 universos, né, então tem muita coisa na intersecção desses mundos, mas no nosso caso seria combinar, né, o peso e a energia do heavy metal com a musicalidade do rock progressivo, mas o foco nunca foi o virtuosismo, na verdade, né. Por exemplo, vamos lá, pega uma banda como Dream Theater, né, eles são super bons músicos, incríveis, a gente nunca poderia fazer algo assim, porque a gente não tem a gente não tem nem essa formação musical para fazer isso. Então, no fundo, a nossa mistura de heavy metal com progressivo, ela vai muito mais pro lado da musicalidade, da criatividade, da emoção, e acho que as nossas referências aí são, assim, um pouco de cada um desses 2 mundos, né, com as grandes bandas de heavy metal, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, por um lado, e as grandes bandas de rock progressivo do outro, né, Rush, Yes. E eu acho que bandas que fazem um som que a gente se vê muito refletido nesse som, Queensryche, que eu acho que é uma banda clássica, que meio que iniciou um pouco dessa mistura, fazer um heavy metal, mas com bastante melodia, com bastante refinamento, sofisticação, e uma banda que eu gosto muito, que é o Fates Warning, que é uma banda também que foi precursora do Dream Theater, infelizmente nunca foi tão grande, tão famosa quanto o Dream Theater, mas são reconhecidos como os pioneiros, né, desse estilo, então essas são as nossas referências, eu acho. Legal. Inclusive, uma das minhas perguntas era o que vocês gostam de ouvir em casa, né? O que você gosta de ouvir quando você está em casa? Putz, essa é uma pergunta boa, porque, na verdade, eu tô numa fase que eu tô ouvindo muitos clássicos do heavy metal. Eu tava até brincando com um amigo meu, assim, a gente ouvindo, sei lá, os clássicos do Metallica, os clássicos do Iron Maiden, a gente brincando assim, falando, putz, pouca coisa tão boa quanto isso até hoje, né? Às vezes um pensamento meio old school, assim, mas a gente ainda gosta muito dos clássicos, né? Metallica, Black Sabbath, Queen, Kiss, então tô um pouco nessa fase também. Mas fora isso, fora os medalhões, assim, eu gosto muito de ouvir Tool, Anathema, que são bandas que também eu sinto que a gente acaba tirando muito dessas influências para o nosso som. E fora esse universo, eu gosto muito de outras coisas também. Eu gosto de música clássica, gosto de jazz, gosto também de MPB, algumas coisas também clássicas de MPB. Então, assim, acho que principalmente para quem é músico, eu acho que curtir outros estilos e estar aberto é super importante. E isso é natural. Acho que talvez cada membro da banda, se você perguntar, vai ter uma resposta diferente. O Felipe, que é o batera, ele gosta de umas coisas muito loucas que ele me fala, eu nem sei o que é. As coisas meio vanguardistas, assim, né, de jazz, música atonal, sei lá o que, umas loucuras. E o Ale já é mais conservador, assim, já é um cara que gosta também dos standards do heavy metal, assim. Mas isso que é o legal, né, cada um na banda acaba trazendo um pouco dessas influências. Cada um traz um pouco das suas referências, né? E faz uma mistura, fica legal.
Interessante saber que você também gosta de ouvir outras coisas além ali da sua bolha, né? Assim, acho que a gente vai também agregando gostos, né, à medida que você vai curtindo outras coisas e você vai crescendo também, né? Provavelmente há 20 anos atrás eu acho que eu escutava só heavy metal. E hoje não, porque também acho que tem músicas para momentos diferentes, né, do dia e da vida. Então acho que é legal ter um pouco desse ecletismo, assim, né? Bom, e as faixas do seu EP anterior, né, do EP anterior de vocês, elas eram mais pesadas, como a gente estava falando aqui no começo da entrevista, e esse EP agora elas são mais melódicas. Para os próximos trabalhos, vocês vão continuar nesse caminho? Ou vocês pretendem mudar um pouco a sonoridade? Olha, não sei, na verdade. A resposta certa é não sei. Primeiro porque acho que a gente ainda está tão próximo desse EP que a gente acabou de lançar, que tá até difícil pensar qual seria o próximo passo. Eu acho que, na verdade, a gente sempre teve, mesmo nos discos anteriores, teve bastante coisa pesada, teve bastante coisa melódica, de novo, tentar achar esse equilíbrio, né? Eu acho que o que a gente fez de diferente nesse disco foi privilegiar melodias que fossem mais assimiláveis dentro do estilo, né? Sem deixar o nosso estilo de lado, sem se descaracterizar, mas buscar melodias que você lembra, que você escuta a música uma vez e você consegue lembrar e repetir. Eu acho que a gente conseguiu isso. Os refrões das músicas são, assim, não são super chiclete, mas são memoráveis, assim, e é isso que a gente buscou. Então, pensando num caminho natural, eu acho que isso tem funcionado e acho que tem sido um prazer, assim, achar esses ganchos, né, de melodias que façam, que é um pouco a referência do Ghost que você falou, talvez, né, mesmo sem fazer isso conscientemente, eu acho que se ouvir uma música do Ghost pela primeira vez, você memoriza ela muito fácil, porque ela é um chicletão, assim, né. Então, como fazer isso dentro de um estilo mais difícil, que é o prog, eu acho que foi o nosso objetivo com esse EP, e que, não sei se a gente conseguiu, mas eu acho que é um caminho legal para os próximos, talvez. Legal. E tem alguma música sua favorita desse álbum? Tem, eu acho que sim, acho que sim. É, eu vou falar duas, na verdade, porque, putz, ainda mais 4 músicas, né? Por ser um EP, poucas músicas, então é óbvio que a gente acabou também fazendo só as músicas que a gente gostou, assim, né? Que a gente achou que valiam a pena gravar. Então a gente, ao invés de fazer, sei lá, 10 que a gente gostasse de algumas e menos das outras, a gente botou 4 que a gente gostava muito. Então é difícil responder. Mas eu tenho um carinho especial por duas, que uma é The Social Meteor, que eu te comentei, que é a primeira música que a gente compôs, e que eu acho que ela deu um pouco o tom do disco, né? Então por isso que eu gostei dela. E ela foi a primeira música que a gente, de novo, né, talvez uma coisa diferente que a gente fez foi basear a música inteira numa estrutura harmônica quase que minimalista, assim, né? Então, como fazer uma música interessante partindo de um núcleo, assim, que vai se repetindo e vai mudando ao longo da música, né? Então, foi uma ideia que eu tive para essa música que eu achei que ficou legal. Então, eu tenho um carinho, porque é uma composição um pouquinho diferente. E eu gosto muito da Hibernia, que é a quarta música. Não sei por quê, mas eu gosto de ouvir ela. Eu acho que ela é muito pessoal, acho que a letra é muito pessoal, então acabo tendo uma relação mais próxima com ela, talvez. Mas é isso, né? A gente sempre brinca que música é que nem filho, não dá para falar qual é o preferido, mas se me obrigar, eu vou falar essas duas, então. Legal, vou até ouvir com mais carinho essas duas aí. Bom, agora uma outra pergunta também que eu acho que é legal a gente que eu fiquei também bem curiosa é sobre a capa do disco. Ela é bem peculiar, né? Ela é, eu vou tomar isso como um elogio. Não, é muito, É, muito legal. E bem assim, curiosa, né? É interessante a capa, eu gostei. Diferente. eu vou te contar. Obrigado por ter perguntado sobre a capa, porque, lógico, a gente quando faz uma obra, a gente pensa em tudo um pouco, né? Não só na música, mas na letra e na capa e tudo que embala o pacote, né? Então, legal que você se interessou e te contar um pouco da história dela. Na verdade, é,
é um artista sueco chamado Niklas Sundin, que ele, além de ser um artista, um designer super talentoso, ele é músico também, ele é fundador do Dark Tranquillity, que é uma banda de death metal super seminal, assim, né, histórica. E quando eu vi a capa do último disco do Dark Tranquillity, que chama Moment, alguma coisa me disse ali naquela capa e eu achei que tinha a ver o estilo, a abordagem, enfim, eu achei que tinha a ver com o que eu queria. E aí eu fui atrás do artista e eu descobri que era o Niklas, eu nem sabia que era ele. E mandei mensagem, e ele se interessou, mandei música, ele gostou e topou participar. E a ideia era tentar, sei lá, pegar um pouco desses elementos que estão nas músicas e nas letras e, sei lá, representar isso visualmente, né? E para mim, esse momento diz muito sobre como o indivíduo, a gente como indivíduo, como está internalizando isso, sei lá, as ameaças ao redor e a gente está convivendo com a morte o tempo todo de uma forma ou de outra. A gente conhece gente que adoeceu, muita gente conhece gente que morreu, isso teve no noticiário na nossa vida por tanto tempo. Então eu queria meio que representar algumas dessas coisas, e é muito subjetivo, lógico. Então, na verdade, eu conversei com o Niklas e passei uma ideia, né? Na verdade, eu mandei um sketch para ele do que eu imaginava. E eu já tinha pensado em ter uma espécie de um ator, né? Uma coisa meio Hamlet, na beira de um precipício. Então, o disco tem a ver com... É um trocadilho, né? Extended play é o é o formato do disco, mas é também uma peça de teatro muito longa, que eu acho que é o que a gente está vivendo. Então, por que não ter um ator? Por que não ter ele olhando para uma caveira, que é a representação da morte? Por que não estar à beira de um precipício ao invés de estar num palco? E por que não o que seria o holofote de um teatro, né? Ser, na verdade, alguma coisa que lembra um pouco, por um lado, um meteoro, e por outro lado, a gente também associou, olhando para aquilo, como se fosse o vírus, por exemplo, né? Uma ameaça, sei lá, enfim. Então teve todas essas ideias, e é legal fazer esse trabalho de briefing, de pensar visualmente o que você quer dizer. E foi muito legal, porque eu mandei essas ideias para o Niklas e ele voltou com a capa praticamente do jeito que ela está hoje. Teve muito pouca alteração, na verdade, coisas mínimas, assim. E eu gostei muito de como ele interpretou o que eu dei para ele, assim, né? E eu gosto do estilo dele também, que acho que é isso que tornou talvez um pouco peculiar. Eu acho que não é uma capa típica de heavy metal, mas é uma arte que eu acho super bonita e também mais ou menos com a paleta de cores. E tem uma coisa também, essa capa ela tem uma referência, né? Tem uma referência de uma banda que eu gosto muito, um disco que eu gosto muito também. Não sei se Isso eu vi é mesmo no evidente para texto. tanta gente. E você vai contar pra gente qual é a referência ou não? Isso é legal. Eu vou, porque, enfim, né? Muita gente pescou também, quer dizer, muita não. Algumas pessoas pescaram. Isso que eu achei legal também, não ficou uma referência tão evidente assim, mas quem tem um olho um pouco mais atento pescou. Que é o Queen, né? Então, para mim, uma das grandes bandas do rock é o Queen. Eu amo o Queen, Total, né? assim. Que é a luz, né? Não total, é verdade. Não, e se Não, você pega o total. primeiro disco do Queen, ele tem uma composição parecida, e uma paleta de cores parecida, embora quem está é um palco de fato e não um precipício, e quem está ali é o Fred Mercury e não aquela figura da nossa capa, mas é uma referência, e a gente achou isso divertido, uma brincadeira, na verdade, quase Não, como se ficou fosse muito. Não, e é diferente, né? Porque ninguém. Eu não sei, eu não iria chutar o Queen. Talvez eu chutaria. Talvez, não sei, um. Não, não seria o Queen, mas seria uma outra banda mais próxima de vocês, por conta do É, estilo. e tem, assim, se você pegar, tem, Eu do pensei ponto de no vista Pink Floyd de também. pode ser, pode ser. É. O Tool tem coisas assim, se você vê mais ou menos os ornamentos que tem ali, assim, lembra um pouco as coisas do Tool, do Lateralos, mas não foi nem essa a intenção. Mas foi legal que ficou nessa vibe, porque o Tool também é uma influência pra gente. Mas foi inspirado no Queen mesmo. Ai, que legal. Não, e parabéns. Muito, eu acho muito rico, assim, quando o artista se preocupa, né? Quando a banda se preocupa com o todo, né? Com o do disco, o encarte, com a capa. Porque realmente é muito importante. É um trabalho que vai interpretar e mostrar realmente ali, contar a história do disco, né? Eu sou da década dos anos 2000, então eu consumi muito CD. Então eu ainda gosto de olhar bastante essas coisas, esses detalhes, né? Eu acho interessante. É igualzinho, eu também, assim, acho que faz a parte integrante da obra, né? Quer dizer, eu acho difícil desconectar
a obra musical da visual, assim, né? Quando você pensa nos grandes discos da história, você lembra da capa, às vezes, antes do que da música. Então, para a gente é Uhum. meio natural, e como artista, você quer fazer uma coisa que seja bacana, né? Que tem a sua marca e faz parte disso também, é uma capa legal, eu acho. Obrigado. Ah, obrigada a você, e foi um prazer te conhecer, conhecer um pouco mais sobre a história da banda. Espero que quando, né, tudo estiver voltando ao normal, à normalidade, eu possa ir curtir um show de vocês, com toda A gente também. certeza. A gente também tá louco para tocar. Obrigado, Pamela, pelo espaço, e também foi um prazer te conhecer e falar contigo. E com todos Prazer. os ouvintes e espectadores. Bom, agora para finalizar, deixa as redes sociais da banda, canal de YouTube, onde os nossos ouvintes podem estar curtindo o novo álbum de vocês. Legal. Bom, a gente está no Instagram, Facebook e YouTube com o mesmo, enfim, com o mesmo nome, Hollow Mind BR, BR de Brasil. Então, Hollow Mind BR. Então, com isso, vocês acham a gente em todas as redes. E, enfim, né? Poxa, estamos super a fim de se conectar com todo mundo que curte a música, que curte a gente, ou enfim, né? Quer conhecer o nosso som. Então, é isso. Obrigada, Rob, pelo seu tempo. Desculpa aí os imprevistos.